noite. E lá se vai a primeira semana desde que o PMDB, por aclamação, anunciou sua retirada do governo Dilma Rousseff. Decisão inicialmente imaginada como uma catástrofe para o Planalto, a saída do PMDB até aqui, ao que parece, tem funcionado mesmo como uma faca de dois gumes. Ao vice-presidente da República, Michel Temer, coube a acusação de articulador do rompimento e, por consequência, de traidor. Situação, diga-se, nada confortável. Além disso, são ministérios e quase 1.000 cargos federais agora à disposição do Planalto para serem redistribuídos. O governo Dilma Rousseff sem o PMDB na base aliada. Esse é o tema de hoje do Opinião Pernambuco. Participam do nosso programa o professor e doutorando em ciência política, Gustavo Rocha, e também a professora de Direito Eleitoral, Renata Carvalho. Boa noite. Boa noite, Muito obrigada pela presença de vocês hoje aqui no Opinião Pernambuco. Eu vou propor para vocês que a gente comece analisando um pouco, eu queria que vocês pontuassem esse movimento do PMDB em relação ao rompimento com o governo Dilma Rousseff. Antes disso, a gente vai assistir, a gente tem aí uma materinha, um VTzinho mostrando o anúncio do PMDB desse rompimento. A gente assiste e volta a conversar. Tá bom, sim? Ok. Eu quero registrar que há entendimento entre as diversas lideranças do país para que nós façamos agora uma votação simbólica por aclamação. E eu coloco em votação a moção número 1, conclamando aqueles que aprovam a moção que fiquem de pé e que levantem a mão. Eu queria pedir, a moção está aprovada. A partir de hoje, nessa reunião histórica para o PMDB se retira da base do governo da presidenta Dilma Rousseff. E ninguém no país está autorizado a exercer qualquer cargo federal em nome do partido PMDB. A decisão está tomada. Como motivo dessa reunião era a discussão e aprovação da moção, nós encerramos a reunião dizendo viva o Brasil. Obrigado, a reunião está encerrada. Bom, ali, durante o pronunciamento do senador Romero Jucá, se eu não me engano, a gente escuta de fundo o coro Brasil para frente, Temer presidente. A minha pergunta é, esse rompimento do PMDB com o governo Dilma Rousseff foi uma tentativa de impulsionar o impeachment e alçar Temer à presidência da República? Foi isso que motivou esse movimento do PMDB? Sim, o PMDB saindo do governo, anunciando sua saída do governo, ele esperava que os outros partidos aliados, como o PR, o PP, partidos menores, também saíssem do governo. E assim, a maioria para aprovação do impeachment no Congresso seria mais fácil de ser atingida, né? Ela ficaria mais próxima. Entretanto, até o momento, pelo menos, esses partidos não sinalizaram com a mesma intenção do PMDB de desembarcar do governo. Isso, bom, pode ser realmente, como você disse, uma faca de dois gumes. O tiro ele pode literalmente sair pela culatra e atingir o próprio PMDB de se enfraquecer como legítimo representante da população brasileira em caso de um verdadeiro impeachment. Fica com a marca de que eles estavam
lutando, disputando internamente essa brecha para chegar ao poder. Oi, Renata. Tem um outro fator também, Estela, que corrobora um pouco com essa opinião do professor Gustavo, que o processo de impeachment, né, que foi intentado contra Dilma, também foi contra Temer. Uhum. Né? E o PMDB conseguiu eliminar, né, o ministro Marco Aurélio, né, do STF, né, concedeu uma liminar, obstaculizando esse processo com relação a Temer. Obviamente que uma liminar não é uma decisão definitiva, né, juridicamente falando, que isso ainda vai passar pelo plenário do STF, mas isso dá um pouco de força a esse projeto do PMDB, né, de encampar aí Temer na presidência da República. Mas também, afora isso tudo, né, talvez, né, a possibilidade desse tiro sair pela culatra tem a ver muito com o histórico do PMDB, né, que vem sendo o mesmo desde a redemocratização do Brasil. Né? Gustavo tem mais propriedade até para falar disso. Né? É um partido que sempre esteve, desde a redemocratização, na base governista. Né? Mas é um qualquer partido... que tenha sido o governo, o PMDB estava lá. Estava lá, né? Pronto para servir, né? E também para usufruir um pouco, né, dos frutos de ser base do governo. Né? A minha pergunta para vocês agora é a seguinte, a partir disso que vocês colocaram, se nesse momento, se o PMDB, se ele está fraturado, se ele está rachado, primeiro, os outros partidos não acompanharam o gesto, os outros partidos da base aliada não acompanharam o gesto do PMDB e não se afastaram da base aliada. Tem dos 7 ministérios que o PMDB tinha no governo, mantém 6. Só um ministro pediu afastamento. Os outros insistem em permanecer no cargo. O PMDB está fraturado? Acho que isso aí também é uma sinalização, sim, de fratura interna do PMDB. O PMDB, como eu afirmei ainda há pouco, é um partido, né, que tem um histórico governista, e esse histórico governista não é um histórico sem motivação, né? É um partido que gosta de estar no poder. Se assim não fosse, né, não estaria durante tanto tempo, durante tantos governos inclusive de partidos completamente antagônicos, né, e o PMDB permaneceu esse tempo todo. Então, isso para mim demonstra claramente, né, que há ainda uma dissidência interna, né, que todos não estão caminhando na mesma direção, né, que os dirigentes do partido estão querendo caminhar. Bom, falar em unidade interna no PMDB é um pouco difícil, porque um partido do tamanho que o PMDB tem, com a quantidade de lideranças que o PMDB abriga, é muito difícil que haja na verdade, um partido. Né? Ele juridicamente é um partido, politicamente nem tanto. Né? Existem vários PMDBs. A gente viu em vários momentos, mesmo quando o PMDB ele oficialmente não questionava sua participação no governo, membros do PMDB sendo visivelmente, claramente, declaradamente oposição. Então, isso neste governo, mas anteriormente, isso também... O PMDB já foi oposição contra o próprio PMDB. Né? Quando o Itamar Franco era o presidente da República, houve uma situação em que o PMDB se juntou à oposição para derrubar um ministro da Economia, Brescia Pereira. Né? Então, é muito difícil falar em união do PMDB. Eles normalmente se acomodam numa determinada posição por, conveniência das lideranças, por uma série de fatores. O senador, a gente falou há pouco que sim, o movimento do PMDB de romper com o governo Dilma Rousseff pode ter sido motivado por um interesse de acelerar, pelo interesse de acelerar o processo de impeachment e aí alçar Temer à presidência da República. Tem um outro ponto que eu quero trazer para vocês. O senador do Paraná, Roberto Requião, que é PMDBista, declarou recentemente que o partido, ou seja, que o PMDB é a bola da vez na Lava Jato. Esse rompimento do PMDB com o governo
numa tentativa de enfraquecer o governo e tirar Dilma Rousseff do poder, pode estar associado também a interesses na Lava Jato, ou seja, com a saída de Dilma do poder, o futuro da Lava Jato é incerto e não sabido? Bom, a meu ver, todo futuro, nesse caso, é incerto e não Na conhecido. atual conjuntura, né? Pois é, principalmente quando a gente fala de um partido que tem nomes ligados a vários processos, não só da Lava Jato, né, mas vários escândalos afora, desde a redemocratização do PMDB, ele já teve casos conhecidos, né, até o próprio presidente da Câmara, no governo Collor, né, foi chamado de colorido, inclusive, por causa disso, ele estava envolvido em escândalos lá no Rio de Janeiro, na Telerge, e, bom, então é muito provável, na verdade, que eles tenham muito mais envolvimento do que foi descoberto até agora. Agora, o próprio PMDB, a gente não sabe qual vai ser a atuação dele em relação à Polícia Federal. Né? Com todas as críticas que se possam fazer ao governo, uma delas não é, com certeza, a questão de dar liberdade à PF, à Polícia Federal, ao Ministério Público Federal. Né? Na verdade, o PT, muitas vezes ele se prejudica ou tem seus membros investigados e então punidos por não intervir na atuação desses órgãos. Então, a gente não sabe oficialmente, né, qual é oficialmente não. Oficialmente, obviamente, eles vão ser a favor da liberdade, da independência da PF, dos órgãos de controle. Porém, né, informalmente, a gente não sabe realmente qual vai ser a posição do PMDB quando chegar ao poder. Então, a condução da Lava Jato ou o freio de arrumação que pode acontecer, na verdade, ele pode interromper, inclusive, a investigação de outros envolvidos que ainda não foram levantados. Mas eu acredito, Estela, que a liberdade que se deu e que se conquistou também, porque eu acho que também não foi inteiramente uma liberdade dada, e sim também conquistada por esses órgãos, tanto o Ministério Público Federal quanto a própria Polícia Federal, eu acho que essa liberdade dificilmente vai ser retirada por qualquer outra conjuntura ou qualquer outro partido que venha estar no poder. Acho muito difícil, diante do caminho que já foi trilhado até agora, né, de investigações. Então, no caso, no seu entendimento, não seria uma não interferência por opção, mas uma não interferência por falta de condições? Exatamente. Exatamente. A figura de Temer, na avaliação de vocês, sai maculada desse episódio do rompimento do PMDB com o governo? Politicamente, ele se coloca agora como oposição, mas ele não largou o cargo. Né? O partido determinou que todos os ocupantes de cargos no governo, ministérios, enfim, secretarias e outros cargos abaixo disso, saíssem do governo. Mas o vice-presidente, eleito como tal, ele não renunciou. Até para manter a posição na linha sucessória, primeiro colocado na linha sucessória. Mas, de todo jeito, vai ficar, tanto perante o governo, ele não tem mais a capacidade agora de articular uma nova posição do PMDB, como perante a sociedade ele fica colocado ou assumido como alguém que agora, apesar de estar no governo como vice-presidente, é a oposição declaradamente. Em relação a sua imagem ficar maculada, isso vai depender dos acontecimentos. Né? A acusação que se faz a Dilma Rousseff também cabe a ele. Né? Se considerar que as tais pedaladas fiscais são crimes de responsabilidade, que aí não é minha alçada, mas aparentemente não é, né? Já que não houve julgamento no Congresso, né? Que é o responsável por estabelecer se houve crime de responsabilidade ou não, mas cabe também a Temer. Temer assinou as medidas que são chamadas de pedaladas fiscais. Então, tanto que o STF agora interviu e determinou que o presidente da Câmara desse continuidade ao pedido de impeachment, já que é uma questão de coerência. O ministro Marco Aurélio, né? Marco Aurélio de Mello. Isso. A gente vai voltar a esse tema do impeachment, o posicionamento do ministro Marco Aurélio, a reação do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que em princípio não se dispõe a acatar
a determinação do ministro do Supremo, enfim, a gente vai falar sobre tudo isso, mas no próximo bloco, porque agora eu tenho que fazer o intervalo, ele é curto, a gente volta daqui a pouco para continuar essa conversa. E o tema de hoje do nosso programa é o governo Dilma Rousseff sem o PMDB na base aliada. Até já. Estamos de volta. A Opinião Pernambuco está discutindo hoje as perspectivas do governo Dilma Rousseff sem o PMDB na base aliada. Participam o professor e doutorando em ciência política, Gustavo Rocha, e também a professora de Direito Eleitoral, Renata Carvalho. Vou deixar aqui duas perguntas para vocês irem tecendo comentários. Uma, se o governo, a essas alturas do campeonato, mais ganhou ou mais perdeu com a saída do PMDB e por quê, na opinião de vocês? E a outra questão é, Temer ontem, se eu não me engano, ontem pediu o afastamento da presidência do PMDB e passou essa presidência para o senador Romero Jucá. Se esse afastamento de Temer da presidência do PMDB é uma tentativa de sair da linha de fogo? Sim, com certeza, né? É uma espécie de blindagem que eles estão tentando fazer com Temer, né? Até para que haja essa segurança que o PMDB quer dar para que o processo sucessório seja efetivado, né? Depois da saída do PMDB da base, acho que fica claro essa intenção do PMDB, independentemente de qualquer outra coisa, né? Há uma intenção em assumir as rédeas da República, né? Em assumir as rédeas do governo, né? E deixar aí a coisa rolar com o Temer na cabeça, né? Com eles detendo efetivamente o poder. Então, essa saída, na verdade, na cabeça, né? no intento do PMDB, ela é algo provisório, né? Porque é assim que eles... Né, como eles pensam, se a coisa se efetivar, né, se o impeachment realmente se concretizar, eles aí estariam retornando ao poder mais fortes, inclusive. É importante também ressaltar que partido, né, tem um único propósito de chegar ao poder, né, representar ideias, são propósitos importantes, mas o objetivo de qualquer partido, né, é chegar ao poder. Se não for isso, não é partido, né, é uma ONG. Não tem nem razão de ser, né, Gustavo? Qualquer outra coisa, mas não é partido. Agora, o PMDB ele tem uma estratégia de chegar ao poder de uma forma indireta. Historicamente, o PMDB ele nunca venceu uma eleição presidencial direta, né? Mas ele conseguiu algumas vezes chegar ao poder Nem via... quando foi Ulisses Guimarães, né? Sim. Aquela eleição, inclusive, extremamente disputada, né? O PMDB acabou chegando por outras vias, via Congresso, como sempre. Bom, e a outra pergunta foi em relação ao governo Dilma Rousseff. Se o governo mais perde ou se ele mais ganha neste momento, considerando aí todas essas possibilidades que estão em jogo de impeachment, enfim. Se o governo mais ganha ou mais perde com a saída do PMDB da base aliada. Eu acredito, Estela, que isso ainda está um pouco indefinido, né? Eu acho que a situação hoje do Congresso ela é muito indefinida. A gente não tem ainda um termômetro real, né, de se isso vai representar um ganho ou uma perda para o governo. Certamente é óbvio que agora o governo está usando, né, das suas armas, enfim, para tentar, né, ou cooptar aqueles eventuais dissidentes, como o professor Gustavo falou, não há nunca, né, na história partidária do PMDB uma união total, né, de posicionamentos, e além disso, né, com a não seguida, né, dos outros partidos menores que também compõem a base, né, a essa determinação do PMDB, o governo aí ganha um lastro para trabalhar, né, a impossibilidade de que esse impeachment venha a ser concretizado. E aí esses cargos que teoricamente ficam à disposição do Planalto, que eram cargos ocupados pelo PMDB, os 7 ministérios e aí mais de 600 cargos estratégicos federais, eles são estratégicos para o governo? Pois é, existem dois lados aí. Do ponto de vista de
capacidade de ação do governo, o governo ganha, porque ele vai colocar pessoas comprometidas com a continuidade das políticas, a execução propriamente da atividade que ele está determinado a executar. Mas do ponto de vista mais complicado, negativo para o governo no Congresso, o governo perde uma grande quantidade de parlamentares, deputados e senadores, para conseguir maioria na aprovação de todo tipo de emenda, né? Quando você fala de lei, né, basta uma maioria simples. Mas quando você está falando de emendas constitucionais ou quando é necessário maioria qualificada, você precisa de 2/3 dos votos. E aí você está falando do maior partido no Congresso, né? Isso no Brasil se reflete quase que automaticamente em ministérios. O PMDB é o maior partido do Congresso, né? O PT é o segundo, apesar de ter a presença. Isso é uma característica bem particular nossa. Não necessariamente a eleição do presidente significa eleição de maioria parlamentar. Mas aí, do ponto de vista do Congresso, o governo agora vai ter que se articular com os que restaram em sua base para conseguir aprovar ou evitar votações que provavelmente não vão passar, para evitar maiores danos. Agora, na execução, lá no ambiente do executivo, tende a ganhar, porque o PMDB, desconfortável, insatisfeito, ele tende a não executar programas, tende a não executar as medidas da maneira mais desejável. O PP, se eu não me engano, é o 4º partido em número de deputados na base aliada do governo, adiou a decisão em relação à permanência ou não do partido na base aliada. Isso já pode ser um reflexo aí dessa disponibilidade de cargos com a saída do PMDB? Sem dúvida. Bom, após a eleição, geralmente existe uma disputa por acomodação do gabinete. Então, tradicionalmente, os partidos eles ficam insatisfeitos com a divisão, né? A divisão aí desses cargos que é feita após a eleição. Isso, geralmente há uma disputa por orçamento, por poder, por capacidade de transformar ação em voto. Então, alguns ministérios são disputadíssimos. O PMDB ele sempre teve um favoritismo para ocupar vários ministérios, e aí em reformas que a presidente foi forçada pela conjuntura a fazer, geralmente o PMDB só ganhou posição. Dificilmente o PMDB ele perdia espaço. Nesse momento você tem um espaço enorme a ser ocupado, que o PT pode até utilizar para colocar alguns de seus membros para fortalecer a própria unidade do partido, que em alguns momentos se mostrou não tão segura, mas também para conquistar partidos como o PR, retomar alguns partidos que possam ter saído recentemente, declarado independência, né? E o PP e o PR, né, que são desses partidos envolvidos, os dois maiores, eles representam uma grande fatia do Congresso. Sim, e isso tem uma repercussão eleitoral muito importante, porque a legislação eleitoral, né, inclusive prevê, né, que a divisão de tempo de rádio e televisão no processo eleitoreiro, ela é em razão do número, né, de deputados federais que se tem na Câmara. E isso dá um poder muito grande àqueles partidos que detêm grande número, né, de deputados no Congresso. E o PMDB é um deles. Eu acho que nesse sentido, na questão que Gustavo levantou a respeito das votações sobre projetos, sobre leis, né, governamentais, o governo aí perde sim com a saída do PMDB uma parcela grande em termos de governabilidade, né, e em termos de emplacar seus projetos. Isso tem uma implicação muito importante, né, dentro desse processo. Agora, com relação à questão do PP especificamente, obviamente que com a saída do PMDB, né, e a vacância de todos esses cargos, cresce os olhos, né, dos partidos, porque, sem dúvida alguma, né, a ocupação desses cargos é sinônimo de poder, né, e é sinônimo de poder eleitoral. Eu tenho aqui, eu listei os ministérios que são ocupados pelo PMDB. São todos ministérios estratégicos. Sim. Saúde, agricultura, ciência e tecnologia, minas e energia, tem aviação civil e tem a Secretaria de Portos. E tinha o turismo e o ministro pediu afastamento na véspera
da decisão do PMDB de anunciar o rompimento. O fato de serem ministérios estratégicos, penso eu, mexe ainda mais aí com esses interesses partidários. Sim, certamente, né? E eram estratégicos em virtude da força que o PMDB tem no Congresso Nacional em termos numéricos, né? Além de ser um partido grande, né? De grande representatividade. E é obviamente que agora, com a saída do PMDB, né? E a vacância desses cargos estratégicos, os outros partidos que fazem parte ainda da base governista vão crescer os olhos para ocupar esses espaços. É preciso lembrar também um fator importantíssimo. A gente está chegando perto das eleições municipais. Sim. E quando a gente fala principalmente em Ministério da Agricultura, Ministério da Saúde, que tem saúde um dos maiores orçamentos, Ministério da Agricultura, orçamento e um impacto enorme sobre eleições municipais, principalmente no interior. A gente está falando de vantagens na disputa municipal. O PMDB, historicamente, desde a 88, é o partido que mais ocupa prefeituras no interior. E isso se reflete, alguns estudos mostram isso, em eleição para deputado federal. Existe uma conexão muito forte entre eleger um deputado e eleger um prefeito. Sim. Por motivos práticos, né? Um deputado ele propõe emendas, ele pede votos diretamente para o prefeito, para o seu candidato a prefeito, e o seu candidato a prefeito, uma vez eleito, ele tende a trabalhar pelo deputado. Então, há uma relação muito próxima. O deputado ele tem uma característica local que o aproxima de um prefeito. Quando você fala em vagar, por exemplo, o Ministério da Agricultura, que hoje está nas mãos da ministra Cátia Abreu, que ainda não saiu, você está falando em questões de reforma agrária, que em parte foi desmembrada para um quase subministério, que é o Ministério do Desenvolvimento Agrário, né? Mas que está envolvido em questões de disputas, questões que têm um impacto popular, né? Que numa eleição, eventualmente, poderia mudar a conjuntura de forças em vários municípios. Além de projetos e políticas públicas que são implementados, né, nas cidades do interior através de emendas parlamentares, né? É da onde vêm os recursos para esses municípios. O que pode acontecer com esses ministros PMDBistas que não têm disposição de entregar o cargo, que já disseram que permanecerão no cargo enquanto a presidenta Dilma Rousseff assim o desejar? Dentro do PMDB, o que pode acontecer com esses ministros? Olha, Estela, eu tenho informação, né, que me diz que o PMDB vai convidar essas pessoas a saírem do partido, né? Isso é um posicionamento ético partidário, né, que deve, não sei se especificamente está no estatuto partidário do PMDB, mas na grande maioria dos estatutos dos partidos, né, é possível se fazer isso. Isso foi feito lá quando, em 2003, acho, no primeiro ano do governo Lula, né, quando o PPS se desligou da base do governo e Ciro Gomes era ministro, né? Ciro Gomes era do PPS, não quis sair do partido, aliás, não quis sair do ministério, perdão, e foi convidado efetivamente a se desligar do partido. Eu acredito que isso possa ser uma saída, né? E se isso já não aconteceu, provavelmente deverá acontecer, porque também não tem fundamento se manter, né, um quadro dentro de uma agremiação partidária que é contrário aos direcionamentos dos partidos. Direcionamento este importantíssimo, né, para a condução aí do processo político do país. Na avaliação de vocês, nesse caso, esses ministros prefeririam permanecer no cargo ou acompanhar o partido? Bom, salvo engano, recentemente houve uma janela para transferências de partido. Sim. E essa janela, se não me engano, já está fechada. Já está fechada. O PMDB convidando esses Fechou no dia 2. Pronto, esses ministros que estão ocupando um cargo, estão no governo, a se retirarem do partido, eles podem até continuar ministros, mas provavelmente eles vão perder a posição de parlamentares se desligarem do governo. E aí, isso é um ônus que deve ser considerado, né? Principalmente quando se trata de um ministro que é senador. Mas que tem um mandato de 8 anos. Só te interromper um pouco, Gustavo. Essa janela era uma janela eleitoral, tá? Que não haveria aquela questão da infidelidade partidária.
né? Se o ministro não tem pretensão eleitoral, ele pode mudar de partido. Agora, pode vir a se submeter a um processo de infidelidade. Ele poderia mudar de partido desde que não saia candidato? Desde que não saia candidato. Mas- Para sair candidato, agora, nesse momento, impossível. Né? E também, como a Constituição não permite, né, a candidatura avulsa, também sair candidato sem partido também não é possível. Vamos fazer mais um intervalo curtinho. A gente volta daqui a pouco para continuar essa conversa. Até já. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Opinião Pernambuco. O tema de hoje do nosso programa é a situação do governo Dilma Rousseff depois do rompimento do PMDB. Participam o professor e doutorando em ciência política, Gustavo Rocha, e também a professora de Direito Eleitoral, Renata Carvalho. Eu vou abrir esse bloco trazendo para vocês um comentário de um telespectador do programa, Antônio Roberto Lacerda. Ele diz o seguinte: o Brasil enfrenta uma grave crise moral no executivo, legislativo e no judiciário. Tudo farinha do mesmo saco, cada um puxando para o seu lado. E o povo, expressão dele, que se lasque. A minha pergunta é: o Brasil de fato passa por uma crise moral? Eu acho que as instituições no Brasil, elas passam por uma crise de imagem. Porque de moral, não é de agora que o Brasil ele vem enfrentando problemas, né, no setor público, no setor privado, nas relações sociais. Agora, de fato, há uma exposição hoje dos escândalos, da corrupção, que nunca foi vista. Né? Então, a percepção sobre corrupção, que isso é diferente, a percepção de corrupção e a corrupção efetiva, né, ela mudou. Né? As pessoas estão mais conscientes da corrupção. Isso é importante. É importante que quem votou num determinado deputado acompanhe o deputado, acompanhe o governo e decida, com base naquilo que ele vem acompanhando, se ele deve votar ou não. A maior punição que um político ele pode ter é não se eleger novamente, né, por ficar marcado como um corrupto. Né. E aí é preciso separar, né, o que é feito no âmbito individual e o que é feito de uma maneira coletiva. Você tem grupos, você tem partidos, né, e não necessariamente todos os membros do partido de um grupo eles estão envolvidos num escândalo que um está. Né. Quando a gente vê as listas que são divulgadas de corrupção, a gente vê que essa corrupção ela é multipartidária, né, quase universal. Pouquíssimos partidos não estão envolvidos, né, nessas listas, né, ou pelo menos estão lá, mas não são realmente, não deveriam estar, né, foi uma questão de conjuntura, mas, de uma maneira geral, a corrupção ela não é uma questão de partido, ela é uma questão quase que histórica, institucional, né, desse Estado brasileiro. Renata, olha só, vou passar para você a pergunta de Josias Ferreira, de Boa Viagem. Ele pergunta se Dilma tem chances de derrotar o impeachment. Antes de Josias, Anderson Sintra, do IPSEP, pergunta: qual a diferença entre impeachment e cassação? Vamos começar pela pergunta de Anderson. Qual a diferença entre impeachment e cassação? Olha, Estela, o impeachment, né, especificamente, ele se dá apenas quando há uma condenação, né, em torno do crime de responsabilidade. Na verdade, ele vai culminar, né, com uma espécie de cassação. A presidente vai ser retirada, né, quer dizer, se acontecer, né, não estou aqui prevendo impeachment de ninguém. Se acontecer, ela vai ser retirada do cargo. O impeachment é um processo, né, é um processo jurídico, né, que tem como base o cometimento de algum crime de responsabilidade, mas que atipicamente, né, por força inclusive do texto constitucional, é julgado pelo Congresso Nacional. Né? Então, o Congresso Nacional aí está exercendo uma função que tipicamente seria do Poder Judiciário, mas que constitucionalmente foi atribuída ao Congresso Nacional. Então, a gente tem um processo com características judiciais, mas que tem um julgamento político.
né? E aí vamos chegar na pergunta de Josias. Dilma tem chances de derrotar o impeachment? Eu ainda acredito que sim, tá? Sendo muito imparcial nessa situação toda, o que é difícil, né? Porque as pessoas hoje estão assumindo efetivamente lados pró e contra impeachment, mas assumindo uma posição técnica, eu acho que tem sim, efetivamente, chance de ela se livrar do impeachment, né? Não há ainda nenhum indicativo de dentro do Congresso Nacional de que a votação pró-impeachment ela vai ser bem sucedida, né? Gustavo. Pois é, existem muitas informações desencontradas, até porque os representantes dos partidos interessados no impeachment, eles anunciam números de que o impeachment ele é iminente. Né? Mas isso não é bem verdade. Na verdade, você tem uma tentativa de captar votos, uma tentativa de convencimento que, até o momento, ela não está tendo um resultado suficiente para uma aprovação do impeachment. Apesar de que o atual relator do processo ele deu um parecer favorável. Mas num caso especificamente como esse, que Anunciou o parecer dele hoje, isso, né? Isso, na comissão. Mas isso não significa tanto, porque você está falando especificamente de um julgamento político. Então, os partidos eles vão adotar posições claras de serem contra ou a favor. E aí pode haver até alguma desconexão entre o partido e os seus próprios membros, os seus né? congressistas. Sim. Mas, em linhas gerais, a tendência é que os congressistas parlamentares. eles sigam suas diretrizes. Então, no momento, não haveria maioria para o impeachment. Deixa eu voltar agora para o ponto Michel Temer. Só para completar, Oi. Estela, existem ainda 100 deputados indecisos, que a gente não conhece ainda o voto. Né? Dos 513, ainda existem 100 nessa parcela de indecisão. Então, isso torna, né, a coisa E com sem medida de se determinar. esforço imenso dos dois lados, quer dizer, da oposição Sim, e do sim. governo para conquistar Para esses conquistar votos. esses votos, com certeza. Vocês dois acreditam na possibilidade de sim, de ela reverter o processo do impeachment? E aí eu pergunto, vou deixar Temer para depois, aí eu pergunto para vocês o seguinte, já tem muita gente sinalizando, pedindo, na verdade, eleição. Sim. Dois jornais, que eu saiba, já fizeram isso, a Folha de São Paulo e o Diário de Pernambuco, pedindo eleições e abandonando um pouco aí o discurso do impeachment. Essa mudança de discurso, trocar o impeachment pela convocação de uma nova eleição, é sinal de que o impeachment está perdendo força e de que ele pode não passar na Câmara? Olha, Estela, eu ainda não acredito nessa possibilidade. Eu acho que foi levantada, mas ainda tem um condão, né, muito escasso. É uma proposta muito vazia. Pelo texto constitucional hoje, não se pode ter novas eleições, né? Para que se tivessem novas eleições, Nem que sejam convocadas pela presidenta, que não chegou ainda na metade do mandato, nem assim a Constituição não prevê? Não. Nessa condição hoje, no texto constitucional que está em vigor, não se tem possibilidade de novas eleições. Certo. Né? Para se ter novas eleições, era preciso uma emenda constitucional. Certo. Tá? Uma emenda constitucional, né, que é uma adequação do texto constitucional, já que essa questão não é cláusula pétrea, então pode ser modificada. Então, precisaria de uma emenda constitucional, né, que é uma espécie legislativa que requer, inclusive, um processo legislativo mais apurado, né, tem que ter 2/3, né, a maioria qualificada para que se aprove uma emenda constitucional, e daí ainda tinha-se o tempo ou o time para se estruturar umas novas eleições. A própria presidente Dilma, né, deu um indicativo de que o governo só aceitaria essa possibilidade, aí talvez, né, já seja uma janela, uma lacuna aí para negociação, se essa emenda, né, que já na verdade tem um projeto, né, tem uma PEC já que foi proposta por um parlamentar, mas se essa emenda também versasse sobre eleições gerais. Então já dá um todo indicativo mundo teria aí que entregar de os cargos. Sim, sim. Né, tanto o executivo, né, quanto o legislativo teriam que entregar os cargos. Eu acho que essa possibilidade não é uma possibilidade viável no momento. Agora tem gente levantando essa história também.
Oi, Gustavo. O que seria determinante aí seria o molde dessas novas eleições gerais. Eleições gerais exclusivamente para presidente não é eleição geral. Se falou aí em eleições gerais. Agora, como a própria presidente Dilma colocou, exatamente ela concordou com a possibilidade desde que todos os cargos passassem por novas eleições. Só que aí tem uma característica que pode... o governo tem interesse nisso, pelo menos, é que existe uma proposta de plebiscito para consultar sobre uma reforma política, uma constituinte exclusiva para a reforma política, que juridicamente eu não sei sobre a viabilidade disso. Porém, o governo defende essa bandeira como uma forma de viabilizar uma reforma política que atendesse aos interesses manifestos pelo povo brasileiro. Que interesses são esses? Talvez seja impossível dizer. Cada partido ele tem o seu modelo de reforma política. A maioria delas se restringe a reformas eleitorais. Que uma reforma eleitoral não atinge de maneira nenhuma os interesses da população, atinge o interesse dos próprios parlamentares de manipular essa reforma para continuar tendo vantagens e facilidades de chegar ao poder. Porque a própria terminologia, ela distingue, né? Quando a gente fala mais em reforma política, a gente está falando exatamente nessa reforma constitucional, né? Do texto constitucional. A reforma eleitoral, que inclusive ocorreu, uma mini reforma eleitoral, nós temos uma legislação nova que vai vigorar agora nessas eleições, né? Ela foi uma reforma do contexto de leis infraconstitucionais, né? Então, a gente já tem um novo regramento para essas eleições municipais. E aí é muito importante, inclusive, o que o professor Gustavo levantou, de que o eleitor ele, né, atente-se para esse novo processo eleitoral e procure também conhecer essas regras, porque as mudanças foram mudanças significativas, em que o papel do eleitor realmente vai ser um papel de protagonizar, né, essas eleições municipais, se o eleitor tiver o entendimento dessas mudanças legislativas que aconteceram. Vou voltar para Michel Temer. Ele foi citado nas delações premiadas da Lava Jato e está aí com pretensões de assumir a presidência da República a partir do impeachment da presidenta Dilma. Ele tem crédito para isso, considerando que foi citado nas delações premiadas da Lava Jato? Estela, juridicamente ainda sim, né? Politicamente, eu vou deixar para Gustavo responder, mas juridicamente não há nenhum impeditivo ainda para que ele venha assumir a presidência da República no caso de um eventual impeachment, no caso de uma eventual saída da presidenta Dilma. Pois é, a legitimidade dele assumir o poder fica visivelmente fragilizada, porque se existe algo de conexo em todas as manifestações recentes, é a insatisfação com a corrupção. Então, como você vai considerar um possível presidente que está envolvido em escândalos de corrupção, né, sendo que a própria presidente, democraticamente eleita, ela não foi diretamente envolvida em nenhum escândalo. Então, é você tirar alguém que não cumpre os requisitos que a população reclama em relação à corrupção para colocar um que está cumprindo o requisito de ser tirado. Né? Então, apesar de haver uma identificação no governo da corrupção, né, a gente precisa olhar que a presidente da República, ela não tem o seu nome citado diretamente em nenhum escândalo. Muito pelo contrário, a única citação até o momento fala que ela tentou ou fez um movimento para desmembrar um esquema de corrupção na usina de Furnas, né, que, segundo a própria delação, imputava ao atual presidente da Câmara a responsabilidade ou a maior influência sobre a indicação desses cargos. Né? E também de alguns políticos de Minas Gerais, pela influência de Minas Gerais diretamente. Essa pode ser uma das iras de Eduardo Cunha contra a presidenta Dilma Rousseff? A tentativa de desmontar esse esquema de corrupção em Furnas? Bom, com base em uma delação, se aquilo realmente é verdade, sim. Né? Porque ele tinha ali, no mínimo, uma influência política muito grande sobre um grande departamento, um grande setor do governo, tem um poder econômico relativamente alto, né, que é Furnas, a maior usina energética hidroelétrica do país. Né? E aí você tirar indicados políticos, isso com certeza geraria uma insatisfação. Ainda mais se ele se beneficiava diretamente daquele esquema mencionado. Que a gente não pode dizer que houve, porque uma delação é um depoimento. É um depoimento, não é uma prova. Que dentro, inclusive, a hierarquia das provas, juridicamente falando, né, é a mais frágil.
né? É a E é mais que mais- corrompível. E é a que mais tem sustentado E é a que mais a tem Lava Jato. sustentado a Lava Jato. Até porque até agora nós não tivemos especificamente acesso aos documentos, né, que fazem parte dessa investigação da Polícia Federal. E é o que tem alimentado É o que tem a alimentado a mídia, com são, certeza. São Os depoimentos, as são as delações delações, premiadas. né? E tem um fator muito importante aí, porque a delação premiada ela é um instituto jurídico, mas que permite que aquela pessoa, né, que está diretamente envolvida e que está caminhando aí para uma condenação ou que já foi condenada, né, ela tem algumas benesses em torno, né, da pena que será aplicada pelo cometimento do crime. Então, obviamente que também essas pessoas que estão nessa situação desconfortável, né, vão procurar se safar de alguma maneira. E aí, essa credibilidade, ela fica realmente, né, em questionamento. Deixa eu trazer para vocês, voltar aqui agora para os telespectadores. Antônio Carlos da Boa Vista, a presidente Dilma continua no cargo por quanto tempo? E se ela sai, mesmo que injustamente, necessariamente os seus ministros também têm que sair? Não, né? Os ministros, eles são cargos em comissão, cargos de confiança, né? De livre nomeação e exoneração do presidente da República. Se, eventualmente, ela cair e Michel Temer, né, vier a assumir a presidência da República, essa decisão vai ser dele, em torno da permanência ou da troca, né, das pessoas que ocupam os ministérios. Agora, Ricardo Pereira, o vice de um presidente, do governador ou prefeito, pode sofrer processo de impeachment também como? Ou seja, Temer pode sofrer processo de impeachment? Pode. É totalmente legítimo, né? O processo de impeachment ele está ligado às autoridades maiores do Estado. Né? Apesar do desconhecimento expresso do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, que hoje disse que nunca tinha ouvido falar em impeachment da vice-presidência. Só que, como... Quem sabe ele estava buscando aí no histórico, né, da República Brasileira, mas juridicamente, talvez sim. nunca tenha acontecido, ou tenha, mas a questão é que está lá na Constituição de 88. Sim. Eu não sou especialista, mas esse trecho da Constituição Mas eu tive cuidado de ler. conhece o texto constitucional, Sim, né, Gustavo? Então, o pedido de impeachment contra Temer não é um pedido descabido, sem base legal. De forma alguma. De forma alguma. A questão da base legal realmente é mais uma questão política propriamente do que base legal. Porque, como já foi dito pela colega, o julgamento, em todas as etapas de aceitação do próprio pedido de impeachment, ele é político. O presidente da Câmara ele decide se aceita ou não. E aí ele passa a compor uma comissão. E essa comissão ela vai emitir um parecer, uma decisão a favor ou contra. Né? Mas mesmo assim existem lá na Constituição previsões de se é legal ou não. Aparentemente, até o momento, não há a questão da legalidade. Apesar que alguns juristas, não é minha área, mas eu tenho acompanhado jurídica, acompanhando as notícias, os juristas discordam em relação a isso, mas é preciso um crime de responsabilidade. Isso está claro. A base jurídica que eu me referi não é base jurídica em relação às acusações, mas em relação ao pedido, quer dizer... Ao pedido é completamente legítimo. Né? Para a gente terminar, o tempo está acabando. O ministro do STF, Marco Aurélio de Mello, disse que sim, Eduardo Cunha, presidente da Câmara, deveria acatar o pedido de impeachment contra Michel Temer. Eduardo Cunha disse que não, que vai recorrer e que não pretende acatar. A partir daí, o que pode acontecer? Para a gente fechar o programa. Bom, existe uma questão de legitimidade clara. Ele é do mesmo partido do referido acusado. Então, se Temer ele vai sofrer ou não processo de impeachment, infelizmente cabe a uma pessoa do mesmo partido que ocupa a presidência da Câmara e que é acusado de vários crimes, né? Inclusive que sofre processo na Comissão de Ética da Câmara. Sim. Infelizmente, esse poder ainda está na mão dele. Né? Agora, nada impede que o outro processo, que é o processo que corre contra Eduardo Cunha, avance e aí ele seja destituído Também de sua posição. Destituído, né, da posição dele. Agora, o que é interessante, Stella, é que
nesse processo todo, né, de discussão de impeachment atual, o STF tem adotado um posicionamento mais ativo, né, do que adotou lá no impeachment de Collor. Talvez também porque a conjuntura era completamente outra, diferente, né, completamente diferente. Mas certo, né, que a decisão ela cabe efetivamente, né, ao Congresso Nacional. Mesmo que esse processo venha, né, a ser levado adiante, né, a decisão é política, é do Legislativo, né, e dentro dessa seara o Judiciário não vai poder intervir. Tá? Acabou. Que pena. Eu tinha outras perguntas para vocês, tenho ainda algumas dúvidas, mas vai ficar tudo para uma próxima oportunidade. Muito obrigada mais uma vez. Para você que está em casa, muito obrigada pela companhia até agora, muito obrigada pelos comentários e muito obrigada pelas perguntas. O Opinião Pernambuco volta amanhã.